E nós queremos já dizer quais os temas dos próximos programas. Nós não sabemos quando iremos tratar esses temas, quando terminaremos, mas pelo menos nós temos aqui já uma diretriz para que você saiba como nós iremos tratar, o que nós iremos tratar e conversar e analisar, e interpretar e divulgar nos próximos programas. Por exemplo, a questão do sábado é um assunto de alto interesse do cristão, porque nós não guardamos o sábado como está nos 10 mandamentos, e há grupos religiosos que se apresentam na casa dos irmãos, dizendo e afirmando que quem guarda o domingo está em pecado e vai para o inferno, e nós vamos dizer aqui no programa que não é bem assim. Por isso nós vamos refutar e contestar essa heresia. Segundo, imortalidade da alma. Também outro grupo religioso também diz que quando o homem morre, a alma morre também juntamente. Isso é uma heresia que nós vamos refutar aqui no programa Palavra da Verdade. A divindade de Jesus Cristo, nós vamos provar por A mais B que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou corporalmente, porque as seitas dizem que Jesus não é Senhor, que Jesus não é Deus, que Ele foi um homem como outro qualquer. Nós vamos provar pela palavra de Deus que Cristo é Senhor, e você vai aprender. Você aqui nesse programa vai aprender o que é heresia, o que quer dizer heresiarca, o que quer dizer herege, e vai conhecer e detectar e saber detectar e diagnosticar o que é heresia. Hoje você vai começar, esteja atento, vai começar a aprender. Hoje vai ser a primeira lição para você nesta noite. Outro ponto que nós iremos tratar aqui, sobre teologia da prosperidade. Isso quase todos os programas nós estaremos falando sobre esse assunto aqui. É o evangelho do sucesso, da riqueza. Você entra e então você já ganha uma casa, ganha um carro e vai ser o empresário próspero. Nós vamos dizer que isso aí é extra-bíblico, é contra-bíblico, é contra a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Também maldição hereditária, uma tal de quebra de maldição. É crente entrando na fila para quebrar maldição. Está amarrado em nome do Senhor Jesus. Nós vamos explicar biblicamente que não existe maldição sobre crente. Porque você quer fugir da maldição, meu irmão? Aceite Jesus. Glória a Deus. Outro assunto, os supercrentes. Existe aí na igreja evangélica brasileira que passa por uma crise de doutrina. Existe aí essa teologia, esse ensinamento que repassa a ideia de que nós crentes somos super crentes. Crente não chora pelos seus entes desaparecidos, muito pelo contrário, deve ficar rindo lá no cemitério. O ente querido descendo ao túmulo e ele rindo, rindo sem ver de quê. Então o crente, o super crente não adoece. E quando adoece, que vai ao médico, vai escondido, não diz para ninguém com vergonha, porque ele é um super crente. Nós vamos dizer aqui que isso é antibíblico, que isso são modismos provindos, originários, vindos dos Estados Unidos, porque o que tem de coisa importada dos Estados Unidos não é brincadeira, e há outras coisas, bem, que são criadas aqui dentro, intramuros, coisas criadas, extravagâncias criadas, modismos criados, heresias que nós criamos. São filhos adotivos, não é? Adotivos da igreja evangélica. Tudo isso aqui vai ser passado a limpo. A igreja evangélica vai ser passada a limpo no programa Palavra da Verdade. Aleluia! Vamos para frente. Culto à personalidade. Vamos tratar também aqui desse assunto. É aquela situação em que os ovelhas olham o pastor como se estivesse olhando para um anjo. Tudo que o pastor diz, eles acreditam. Ninguém vai verificar na Bíblia Sagrada se confere, como os bereanos que olhavam, examinavam se tudo que Paulo dizia estava escrito na Bíblia Sagrada. Não, meus amados, não é assim que se pratica, que se exerce, que se vive o cristianismo. Nós temos que ter a Bíblia Sagrada como padrão para a nossa vida. Não é o que o pastor diz na televisão, de maneira alguma.
Nós temos a verdade, porque o nosso Senhor é a verdade. Mas nós não somos fonte de verdade nenhuma. Aleluia! Também vamos fazer algumas considerações sobre o fenômeno do cai-cai, o cair no poder. É um assunto polêmico, mas nós vamos fazer aqui algumas considerações, porque nós não fugimos também aos assuntos polêmicos. Espíritos territoriais. Existe uma tal de espírito territorial, que você tem que delimitar o território e expulsar o espírito que está naquele lugar. Eu nunca vi Jesus recomendando esse negócio de espírito territorial, coisa nenhuma. Também existe um tal de mapeamento espiritual. Você já viu Jesus dizendo para Pedro: olha, vocês vão aí para as cidades, eu vou mandar vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, e vocês vão aí pelas vilas e povoados, mas façam o mapeamento espiritual para saber qual é o demônio que está naquele território. Isso é conversa para boi dormir, gente. Esse negócio de modismo, todo inglês, todo norte-americano que chega aqui de olho azul, lourinho, vem com conversa fiada, falando inglês, e todo mundo acredita. Vamos acabar com isso. O padrão é a Bíblia Sagrada, ela é a nossa prática de fé cristã. Aleluia. Outro assunto: os demônios e as revelações demoníacas. É o seguinte: a pessoa fala com o demônio nessas batalhas espirituais, se bem que o demônio anda dando entrevista de televisão, aí conversa com ele e o demônio faz revelações. Então são revelações não da Bíblia, revelações não de Deus, mas revelações do diabo, da própria boca do diabo. E ele então diz: quem está aí? Ele diz: aqui é Maria Padilha. E você? Aqui é Maria Molambo. E então o demônio vai fazendo revelações e as pessoas vão anotando. Isso é revelação do diabo. Nós não vivemos segundo revelações demoníacas, e Jesus disse que o diabo é pai da mentira e mentiroso. Até quando? Eu sei, Gladstone, que nós temos muito trabalho pela frente, viu? Olha que é trabalho demais para mudar essa mentalidade desse povo, para que possam dar credo apenas o que está na palavra de Deus, que é a verdade. Vamos para frente. Os amuletos e a fé cristã. Isso aqui é para 2, 3 programas. Tem gente que usa amuleto no pescoço pendurado para os demônios se afastarem. O negócio é sério, meu irmão. É muita heresia, muitos modismos que está incluído, que está assim infiltrado na igreja evangélica. Mas existe um grupo de homens que estão batalhando pela fé e pela pureza do evangelho. Aleluia. Nós somos apenas um parafuso nessa engrenagem, nesse batalhão que está defendendo um evangelho sem mistura. Aleluia. Revelação progressiva de Jesus. Isso aqui é um estudo fantástico. Lá como Jesus começou a se revelar na Bíblia, porque toda a Bíblia fala de Jesus Cristo, do Messias. Começa em Gênesis 3,15, aleluia, e termina Jesus dizendo para Filipe: Filipe, tu ainda pergunta onde está o Pai? Quem me vê a mim vê o Pai. Aleluia, glória a Deus. Revelação progressiva do Messias. Vamos também tratar isso aqui. Aguardem, então fiquem ligados ao programa Palavra da Verdade. A tolerância zero de Deus. Vamos falar, existe uma linha vermelha entre a paciência de Deus e o derramado do seu juízo, a sua justiça. Pisou na linha vermelha, meu camarada, é ferro, é caixão. Pisou na linha vermelha, é caixão. Aconteceu nos tempos de Noé, do dilúvio, aconteceu em Sodoma e Gomorra, quando chegou a iniquidade da humanidade, chegou ao ponto que a tolerância de Deus não podia mais suportar. Aleluia. E por último, dons espirituais e batismo do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando enfrento lutas em meu caminho, sei que não estou sozinho. Meu Jesus comigo está. Programa Palavra da Verdade, em conexão com o programa Bênçãos de Deus, lá da FM Sol Leste, lá em Aquirás. Lá o irmão que está à frente do programa, o apresentador José Ayrton,
e é domingo, das 8 às 10. Então o programa Palavra da Verdade e o programa Bênção de Deus trabalham em conjunto, tudo fazendo parte do ministério Palavra da Verdade. Mas, meus amados, falando a respeito de carnaval, que como o irmão Gladstone falou, que significa adeus à carne. Por que adeus à carne, pastor? Porque na terça-feira, na quarta-feira em diante, já a Igreja Católica proibia o uso, se alimentar com carne. Então eles, para dar adeus à carne, eles já extravasavam e comiam e bebiam à vontade. É mais ou menos por aí, porque o significado de carnaval não está bem definido, mas é mais ou menos essa a ideia. Então é um momento em que o ser humano extravasa, então o ser humano coloca para fora tudo aquilo que estava reprimido durante o ano. Mas eu tenho uma informação aqui a respeito de baile de máscaras. Vocês devem conhecer que havia esse tipo de baile. Eu mesmo participei já lá no Maranhão desse tipo de baile. A gente vai, as mulheres vão mascaradas, os homens também se quiserem, mas no meu tempo os homens iam sem máscara, somente as mulheres. Então a pessoa escolhia uma assim e começava a dançar, etc e tal. Mas pesquisando, eu encontrei o seguinte na Enciclopédia Britânica. É uma enciclopédia conceituada, muita gente vai buscar lá conceitos para determinadas palavras, etc. E diz lá o seguinte: introduzido pelo Papa Paulo II, o baile de máscaras começou a fazer sucesso nos séculos XV e XVI na Itália e também na França, onde sobreviveu durante a Revolução Francesa e depois dela com um período de renascimento entre 1830 e 1850. Ainda no século XIX, em Londres, ficou famoso o baile promovido pelo Instituto Real de Pintores e Aquarelistas em 1884. Também diz que em 1846 a atriz Clara Dalmastro organizou um baile de máscara no Teatro São Januário, dando início à moda dos bailes em casas de espetáculos, generalizada por volta de 1870. E também nós lemos a respeito do adeus à carne, dizendo o seguinte: no Egito antigo, no outono, realizava-se a festa do boi Apis, ou Apis, animal sagrado. Escolhia-se o boi mais belo, o qual era conduzido pelas ruas e levado até o rio Nilo, onde era afogado. Em procissão, homens, mulheres, crianças, sacerdotes e magistrados fantasiados grotescamente iam atrás dele, dançando, cantando em promiscuidade até seu afogamento. Glória a Deus. Quando enfrento lutas em meu caminho, sei que não estou sozinho. Glória a Deus. Também temos uma informação colhida aqui da Enciclopédia Britânica, dizendo o seguinte: na Idade Média, a Igreja Católica, se não adotou o carnaval, teve para com ele alguma benevolência. Tertuliano, São Cipriano, São Clemente de Alexandria e o Papa Inocêncio II foram grandes inimigos do carnaval, mas no século XV o Papa Paulo II foi muito mais tolerante e chegou a autorizar o uso da Via Lata diante de seu palácio como palco do carnaval romano, com corrida de cavalos, carros alegóricos, batalhas de confetes, corrida de corcundas, lançamento de ovos e outros fogueiros populares. Eu estou lendo aqui uma informação que está numa conceituada enciclopédia, e essa informação está dizendo que se a Igreja Católica, se não adotou o carnaval, pelo menos usou de certa benevolência com ele, porque no século XV o Papa Paulo II foi muito mais tolerante e chegou a autorizar o uso da Via Lata, é uma via lá dentro do Vaticano, ou em Roma,
diante do seu palácio, como palco do carnaval romano. Foi uma passarela lá diante do palácio romano, do palácio lá do Vaticano. Ele concedeu, ele tolerou que ali houvesse um verdadeiro carnaval, como palco de carnaval romano, com corrida de cavalos, carros alegóricos, batalhas de confetes, corrida de corcundas, lançamento de ovos e outros folguedos populares. Então, essa é a informação que nós estamos repassando para você nesta noite. Glória a Deus, meus amados, vamos tomar conhecimento então o que é heresia. E você segure isso aí na sua cadeira, porque você agora vai ficar perplexo. O que está rolando neste Brasil, em nome do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não é conversa aqui fiada não, é conversa afiada. Isso aqui está aí na internet e foi escrito, sabe por quem? Pastor Ricardo Gondim Rodrigues, Fortaleza conhece. É o pastor da igreja Betesda. E ele diz que o que está escrito aqui é verdadeiro. Atenção, segure aí. Glória a Deus. Aleluia. Olha aqui o que ele diz. Ele fala outras heresias, mas essa aqui é a mais cabeluda. Vamos ver aqui. Roberto Pires, abre aspas, vou começar a ler agora o que está escrito. Abre aspas. Roberto Pires pastoreia uma igreja no Rio de Janeiro. Certo dia resolveu agir indignado com a violência da cidade. Precisava fazer alguma coisa para reverter a incompetência crônica da polícia. Não cogitou ações políticas, nem imaginou um programa na igreja que melhorasse a educação cívica de seus membros. Sequer lhe passou pela cabeça participar de manifestações ou passeatas exigindo melhor segurança pública. Os óculos teológicos e ideológicos com que enxerga a sua realidade não lhe permitem essas cogitações. Assim, orava em um culto quando lhe veio a ideia que considerou a mais genial de sua vida, tão genial que ele a relatou por anos. Pois bem, continua aqui então escrevendo pastor Ricardo Gondim. Correu para o seu escritório, o senhor Roberto Pires, abriu a lista telefônica e nervosamente procurou pelos Hs. Queria helicópteros, desejava saber quanto custava alugar um desses beija-flores mecânicos, anotou os valores e levou sua ideia para o culto daquela noite. Irmãos e irmãs, Deus me deu uma visão, preciso que vocês me ajudem a cumpri-la. Deus mandou que eu alugasse um helicóptero, colocasse um tonel de óleo dentro e ungisse a cidade do Rio de Janeiro. O auditório rompeu em palmas, com uma oferta foi levantada, e o pastor Roberto Pires naquela semana embarcou no mais bizarro sobrevoo que o Rio de Janeiro já teve. Latas de óleo eram derramadas para ungirem a cidade maravilhosa. Respingos melados caíram sobre a Avenida Rio Branco, na praia de Copacabana e sobre alguns dos morros mais violentos da cidade. Fora o inconveniente oleoso, nada aconteceu. Meses depois, a violência carioca recrudesceu. Então, vocês estão tomando conhecimento o que é heresia. Essa é a primeira lição do programa Palavra da Verdade. Anota aí, heresia: alugar um helicóptero, comprar um tonel de óleo, colocar ali dentro e jogar canecas de óleo sobre a cidade para ungir uma cidade como o Rio de Janeiro. Ora, óleo caiu sobre cachorro morto, sobre valas fétidas, sobre motéis, sobre carro de gente. Só rindo dessa bizarrice, dessa ingenuidade. E as ovelhas acompanham, porque tem ovelha que acredita tudo que o pastor diz e bate palma e segue. É cego seguindo cego. Mas nós estamos aqui para tirar essas escamas. Faça como os crentes bereanos, lá em Berea, examina a Bíblia. Você tem que argumentar, pensar, parar. Peraí, pastor, isso é bíblico? Vamos fazer isso aí, mas existe algum segmento no plano espiritual? Algum benefício? Que é isso? Nós não estamos servindo aqui de palhaço? Vamos ver, então, o segundo episódio.
São 4, estou contando apenas 2. Vamos ver o que o autor aqui diz mais na frente. Abre aspas. O pastor Carlos Feijó voltou para Curitiba depois de uma semana em um seminário de batalha espiritual. A equipe que ministrou o curso ensinou-lhe a decretar sua cidade para Deus. Ali aprendeu como identificar os limites do seu município e declarar que ele pertence a Jesus Cristo. Aprendeu mais. Se a igreja não souber reivindicar o que pertence ao Senhor, o diabo continuará com os direitos legais sobre vidas, espalhando miséria. O pastor Carlos passou uma semana indignado consigo mesmo e com os outros pastores. Por anos não se aperceberam dessa imensa negligência. Como é que nós ficamos parados? Foi para casa e orou. Com lágrimas rolando pelo rosto, se propôs a jejuar. No 3º dia de jejum, veio o que também considerou uma brilhante revelação divina. Há muitos anos aprendera que tanto os leões como os lobos urinam para demarcar o seu território. Glória a Deus, cumprimento os amados irmãos e os ouvintes com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Gostaria de mandar e desejar a paz do Senhor para a irmã Aldeneses, que está na escuta deste programa, sempre nos acompanhou, e logo mais iremos orar pela sua saúde e pela sua família, viu, irmã Aldeneses? Vamos desejar a paz do Senhor também para a irmã Gleipos, que está no Papicu, a irmã Natália no Conjunto Palmeiras. Quero também desejar a paz do Senhor por irmão Andrezinho, que também está ouvindo este programa lá em Tupuiú, Aquiraz. Gostaria também de desejar a paz do Senhor a irmã Socorro Dias, lá no Conjunto Ceará, na quarta etapa. A irmã Vera também, irmã Joana Feitosa, no Tasso Gereissati. Nós desejamos a paz do Senhor e pedimos à irmã que ore por nós, que a nossa vontade, nossa intenção é continuar esse programa falando da verdade, falando claramente da palavra do Senhor e o que o Senhor deseja para todos o seu povo, o que o Senhor deseja para que a sua igreja possa se manter firme e fiel nesta palavra. Também desejamos a paz do Senhor para a irmã Abigail e a irmã Wanda, a irmã Elizabeth também e seu esposo Jonei. Então, o programa Palavra da Verdade está desejando que esse feriado você venha meditar bastante na palavra do Senhor, venha interceder pela Igreja de Cristo, orar pelos jovens que muitas vezes pensam, ficam com 2 pensamentos, se deixa a igreja, se vai para o carnaval, mas nós queremos dizer aos jovens que esse momento de alegria temporária não é fundamental, porque a palavra do Senhor promete coisas tremendas para nós. O Senhor tem promessas maravilhosas e essa promessa é uma vida eterna, uma vida que não tem fim e será, nós habitaremos em uma nova terra, um novo céu, onde não haverá sofrimento, onde não haverá ranger de dente e ainda mais, teremos a presença do nosso Deus vivo, aquele que encarnou-se, aquele que fez com que os apóstolos escrevesse esta palavra e que nos orientou a manter, a procurar o caminho verdadeiro para que um dia nós nos encontrássemos na glória. Esse é o propósito do Senhor e nós oramos a todas as pessoas para que elas possam se firmar nesta palavra que uma vez ouviu, creu e tentou andar por este caminho. Então vamos orar por você, orar por toda a Igreja de Cristo, que ela venha permanecer firme e fiel para receber a presença de Deus um dia na glória.